Olá pessoal, então vamos continuar a matéria, né? Agora nós vamos começar a entrar, né, na, na parte de programação. A primeira linguagem que veremos será a linguagem Assembly, né? E essa linguagem nós vamos ver rapidamente. É uma linguagem de baixo nível, ou seja, é uma linguagem mais perto da linguagem de máquina. Desculpa. E essa linguagem Assembly, atualmente, ela tem a sua função, ela tem o seu uso, porém ela é muito pouco utilizada com relação à linguagem C, que é a linguagem hoje mais utilizada para microcontroladores, certo? Então, essa linguagem Assembly, o que acontece? Por que ela é pouco utilizada? Por ela ser de baixo nível, é uma linguagem muito complexa. Então, ela não tem muitas funções. As funções delas são bem básicas. Então, quando você vai realizar uma soma de duas variáveis, você tem que pedir para o controlador, o microcontrolador, né, no processador, buscar essa variável, tem que fornecer um endereço em que essa variável está, ou seja, a parte exata, né, da memória em que essa variável está gravada. Você tem que ir lá buscar de novo a outra variável, né, relocar ela no registrador geral, e só depois que essas duas variáveis estiverem no registrador geral, de uso geral, é que você manda mais uma, né, função para realizar a soma. E depois você tem que também mandar ele gravar esse resultado dessa soma na memória, no endereço de memória. Então, assim, é uma linguagem muito onerosa, é uma linguagem muito complexa. Não que seja muito complexa, mas é trabalhoso fazer um programa, né, em Assembly. Então por que ainda existe? Por que ainda existe? Quando eu quero, quando eu estou numa empresa, eu sou dono de uma empresa, eu sou projetista de uma empresa, e eu vou produzir um sistema embarcado, certo? E vou usar um microcontrolador. A minha produção vai ser ilimitada, ou vai ser 10 milhões de produtos, ou vai ser 1 milhão de sistemas embarcados, né, de equipamentos, de produtos que eu vou produzir e vender. Então, uma das partes da engenharia, como nós sabemos, né, atrás apenas da segurança, que eu creio e que é o correto de vir em primeiro lugar, é a parte financeira, ou seja, a eficiência financeira daquele equipamento, junto com a qualidade, claro. Então, como eu vou produzir um equipamento com qualidade, né, uma qualidade satisfatória, uma boa qualidade, gastando menos. Então, isso é importante até na sua vida, né? Para tudo. Eu vou comprar um tênis, ok. Eu vou comprar um tênis que às vezes eu vou pagar lá R$ 1.000 um tênis, e que tenha um tênis que por R$ 500 realiza a mesma função, né? Vou comprar um tênis para correr, então eu posso comprar um tênis de R$ 1.000, mas eu não sou um corredor, eu não sou um atleta. Então, um tênis de R$ 500 ou R$ 300, às vezes R$ 100, vai me servir do mesmo jeito. Do mesmo modo, eu posso, né, eu devo realizar esse orçamento, fazer esse projeto, né, com equipamentos de menor custo, de menor valor. Para quê? Para eu conseguir um equipamento com preço competitivo e visando lucro também, né? Quanto menos eu gastar, mais eu vou poder subir esse valor e maior será o meu lucro, certo? Então, onde eu quero chegar o Assembly com isso tudo que eu falei? O Assembly, eu faço um programa que, em quantidade de linhas, você vai olhar e vai falar assim, pô, mas o programa em Assembly ele ficou maior do que o programa em C, em quantidade de linhas. Sim, mas quando isso é convertido para a linguagem de máquina, para ser gravado no microcontrolador, o tamanho é muito menor. É muito menor. Chega a ser 10 vezes menor, chega a ser 20 vezes menor, chega a ser 30 vezes menor. Por quê? Porque no Assembly você está usando
ou você está gravando no microcontrolador, somente as funções que ele deverá executar, certo? Diferentemente do C, o C, eu faço até uma analogia meio boba, mas é para entender. O C é parecido com o Windows. O Windows ele é um pack de vários softwares que funciona em qualquer computador. Então, assim, ele é genérico, ele faz tudo e ele funciona em tudo. Em contrapartida, o Windows é um sistema operacional grande. Ele é um sistema operacional grande, então por isso que muita gente prefere não usar o C num servidor, né? Porque, aliás, desculpa, não usar o Windows num servidor. Por quê? Porque ele tem vários caminhos, ele tem vários softwares. Então, assim, para a gente acessar alguma coisa, um vírus, alguma coisa, né? É mais fácil, porque você tem aquele caminhão de informação ali dentro. E já o Linux, eu faço a associação do Assembly. Por quê? Ele é mais enxuto. Por exemplo, os equipamentos da Apple, os iPhone, ele consegue, com um hardware inferior, ter um resultado igual ou até melhor do que os seus concorrentes. Por quê? Porque o sistema do iPhone ele é produzido para aquele hardware e só para aquele hardware, certo? Diferente de outros sistemas operacionais, tipo o Windows, que é produzido para qualquer coisa. Então, o que quer dizer? O Assembly é enxuto, ele só tem as instruções que eu necessito. Ele não tem nada a mais, certo? No C eu vou puxar bibliotecas, eu vou usar funções que na verdade eu escrevo uma linha, mas que quando o compilador compilar aquilo ali, compilador, pessoal, é o software que eu programo e que faz a conversão entre o que eu programei, a minha linguagem de programação, e a gravação do microcontrolador, certo? Então, uma função que às vezes eu vou utilizar uma só linha, vou colocar lá delay. Vou usar a função delay, que é uma função de atraso de tempo. Eu só vou escrever delay. Eu penso assim, eu vou só escrever delay. Não, mas por trás daquela função tem várias linhas de comando em assembly, certo? Então, no C você está vendo uma linha, mas na verdade ela tem várias linhas ali por trás, né? Que são definições que o C facilita a nossa vida na programação. Em contrapartida, um programa em C fica bem maior, bem mais pesado. Então, suponhamos aí que um programa em Assembly fica em 30K, 30 kilobytes. Ok, um programa em C, ele vai ficar em 300 kilobytes, 10 vezes mais. E ainda temos uma outra característica aqui. No Arduino, que é o que nós vamos usar, né? No microcontrolador Arduino, ele usa a linguagem de programação C, mas é uma linguagem adaptada a ele. Então, esse programa fica maior ainda. Quanto maior, Matheus? 3 vezes maior que o C comum. Então, vamos lá. Eu tinha 30K em Assembly, eu vou ter 300K em C e eu vou ter 1 megabyte com o IDE do Arduino. Por quê? Porque o IDE do Arduino ele é muito intuitivo, ele é muito tranquilo e ele é muito fácil de se programar, né, suas funções. Então essas são as características, né, essas são as diferenças. Quando eu tenho, voltando à empresa lá atrás, eu tenho uma empresa que eu vou fabricar 1 milhão de equipamentos, né, a diferença de preço entre um microcontrolador que tenha 1 mega de memória e um microcontrolador que tenha 30K de memória, ela pode ser razoável, né? Então, 1 milhão vezes essa diferença é mais razoável ainda. Então, o que eu digo? Via de regra, se você vai para uma produção em série, produzir vários equipamentos e visando lucro, ou seja, você vai ter ali uma concorrência que também vai buscar, né, o menor custo de produção. Você sim deve usar Assembly, certo? Porém, para nós que produzimos sistemas embarcados específicos e produzimos um ou dois para cada projeto específico, geralmente nós solucionamos problemas específicos, né? E que eu não vou produzir em série, não tem por que usar Assembly, certo? A linguagem em si é uma linguagem mais avançada e é uma linguagem que me permite ter uma função mais avançada, né? E mais fácil de programar, o meu tempo de programação vai ser otimizado.
Então, por isso que nós vamos passar por Assembly, nós vamos entender como funciona, né, essa linguagem de programação, porém o nosso foco maior vai ser realmente na linguagem C, correto? E, inclusive é a linguagem C que o Arduino, né, você programa na IDE do Arduino, que é o software de programação e conversão do Arduino, ok? Então vamos lá, no nosso PowerPoint aqui, Assembly, ok? Primeiramente, eu vou pegar esse arquivo aqui em Word para a gente entender melhor como que funciona o Assembly, ok? Aí está falando que o desenvolvimento de projetos em linguagem de máquinas é praticamente inexistente, por se tratar de um trabalho lento e tedioso. Como assim? Você já pensou em programar somente em 0 e 1, sem nenhuma função? É uma coisa assim, chega a ser quase humanamente impossível, né? Por que eu digo quase? Porque as primeiras máquinas foram feitas assim. Hoje não, hoje você tem funções específicas que facilitam, né, essa programação. Então não precisa ficar programando em 0 e 1, pelo contrário, né? Isso é um absurdo. Então, foram criadas linguagens de programação com o intuito de facilitar essa programação, de deixar ela mais rápida, né? De deixar ela mais sociável com a nossa linguagem. Nós não conversamos em binário, né? Nós conversamos em uma linguagem de letras e palavras. Então, esse é o objetivo. E aí surgiu o Assembly, foi uma das primeiras, e eu devo dizer que a mais importante até a chegada do C. E até hoje é muito importante o Assembly, né? Então, nós temos aqui, todavia, ainda é possível encontrar várias ferramentas que auxiliam a desenvolver esse tipo de trabalho. São as IDEs, né? Cada IDE trabalha com um tipo de linguagem. O que é a IDE? É um software. A IDE é um software que eu programo com a linguagem X. Essa IDE faz a conversão dessa linguagem que eu estou usando, escrevendo nela, para a linguagem de máquina ser gravada no Arduino. Porque o Arduino não entende uma linguagem de programação. Ele entende 0 e 1. O Arduino é um equipamento digital. Ele só entende 0 e 1. Já o Assembly é uma linguagem que está um nível acima da abstração, com camadas de abstração, nas camadas de abstração, quando comparada à linguagem de máquina, pois suas funções são mnemônicas, certo? O que significa? Que nós podemos usar algumas funções, igual eu falei, específicas, que não seja 0 e 1. Nós não vamos trabalhar com 0 e 1, não dá para programar em 0 e 1. É uma coisa, fazer um algoritmo aí em 0 e 1 é uma coisa impensável hoje em dia, certo? E que correspondem individualmente a comandos ou instruções. Nós vamos ver esses comandos e instruções. Nós vamos ver mais para frente aí os comandos e instruções de assembly, certo? E em linguagem de máquina. Existe ainda linguagens de mais alto nível, como C, é o que eu acabei de falar, né? Que para tornar seus programas embarcáveis na memória, devem ser convertidos por um compilador para um código assembly ou diretamente para a linguagem de máquina. Então vamos lá. Converter código. Eu programo em C, programo em assembly, eu preciso de uma IDE, né, de um software para fazer essa conversão e de um gravador para gravar ela, né, gravar esse algoritmo no microcontrolador. Correto? Beleza. Aqui nós temos duas funções do assembly, que é a função LDI e a função ADD. Qual que é a função LDI? Qual que é a função da função LDI? Armazenar variável nos registradores de trabalho ou registrador de uso geral. E a função ADD soma essas variáveis, certo? Então aqui está um programa. Aqui nós temos um programa equivalente a assembly e aqui nós temos como fica lá na memória flash, ou seja, linguagem de máquina. Olha aqui, linguagem de máquina é 0 e 1. É uma coisa, você bate o olho assim e lembra de Matrix, né? Lembra do filme lá, Matrix. Não estou entendendo nada. Espera aí que nós vamos entender. E em C vai ficar mais fácil ainda. No Assembly, eu vim aqui, na minha memória de programa,
e chamei a função LDI. Vamos voltar aqui e ver. Ó. LDI armazena uma variável no registrador de uso geral, registrador de trabalho. Beleza. Eu fui lá na memória e pedi para armazenar no endereço R16. Por que R16? Porque os outros endereços eles são específicos para algumas funções do microcontrolador. Então a primeira memória, ou seja, o endereço 0 para mim, é o registrador R16, certo? Então aqui, ó, o endereço 0, que é o registrador R16, eu chamei a função LDI e pedi para armazenar o numeral 1, a variável 1. A variável não, a constante 1, certo? Então o que eu fiz? Eu simplesmente falei assim, processador, pega o número 1 e grava para mim no endereço 0 ou no registrador de trabalho R16, que é a mesma coisa, e ele foi lá e veio aqui e colocou. Como que ele colocou? Quando eu começo na linguagem de máquina com esses números aqui, ó, com esses bits, né? 1, 1, 1, 0, eu estou chamando a função LDI. Então, o meu microcontrolador, ele já sabe que eu estou chamando uma função LDI. Ou seja, eu estou pedindo para ele armazenar uma variável em determinado local. Certo? Então, aqui, ó, se nós viermos aqui na linguagem de máquina, você vai ver que vai começar aqui com 1, 1, 1, 0. Ou seja, ele já leu e já entendeu. Opa, chamou a função LDI. Certo? Esses 4 números da frente não são usados nessa função aqui, nós podemos descartar. Os próximos 4 números, né? Vocês estão vendo aqui que a instrução, vocês devem lembrar, quando eu falei isso aí na sala de aula, que as instruções do Atmega, né, do AT328, do Atmega 328, elas são de 16 em 16 bits ou de 32 em 32 bits. E que a memória é de apenas 8 bits, ou seja, eu uso 2 espaços de memória, certo? Por isso que ele só chama de par em par. Então, aqui, ó, nós temos aqui as funções de 16 bits. Os 4 primeiros bits me falam, né? Estão me falando, ou falando para o microcontrolador, que está chamando uma função LDI, né? E os próximos 4 não tem função nenhuma, deixa zerado. O terceiro quarto dessa minha instrução é onde eu vou armazenar, né? Em qual registrador de trabalho eu vou armazenar esse número, certo? Então aqui, ó, como é 000, 000, significa que eu vou armazenar no endereço 0, certo? E os 4 últimos bits me informam qual número que eu vou armazenar lá, qual constante. 0001, ou seja, 1 em decimal, 1 em binário, ok? Então, nessa primeira instrução, o que eu falei para o meu microcontrolador? Microcontrolador é uma função LDI, então armazena a variável 1 no endereço 0 para mim. Ó, armazena a variável, desculpa, a constante, o número 1, né, no endereço 0. Da mesma forma, na linha de baixo, eu chamei outra função LDI. Então ele veio cá e falou, armazena para mim, microcontrolador. Novamente, né? Porém, no endereço de memória 1, 0001, porque o 0000 já está ocupado pela outra constante. O numeral 2, olha o 2 em binário aqui, pessoal, ó, 0010. Isso aqui é 2 em binário, todo mundo lembra, né? Então, essas duas funções LDI, aqui, ó, eu até detalhei ela aqui embaixo, ó, chamei a função LDI novamente, não uma variável, né? Que no caso é uma constante, ou variável, depende do seu programa. Aqui no segundo quarto eu vou deixar zerado. No terceiro quarto eu vou colocar o endereço de memória, aqui está até errado, ó, o endereço de memória aqui é 1, certo? Que é o R16 mais 1, ou R17, o registrador 17. E pedir para armazenar o número 2 nessa variável, que é o 0010, né? Em binário, número 2. Está aqui. O nosso terceiro comando é um comando ADD. O que significa o comando ADD? Ele é usado para somar, né, duas variáveis ou dois números aí que estejam gravados nos outros registradores. Então, o que eu pedi? Eu chamei a função ADD. Quando
em linguagem de máquina, se começa com 000011, o nosso microprocessador já entende que é uma função ADD, que é para ele somar algo, né? Aqui, os outros dois algarismos aqui é em qual endereço eu vou armazenar. Então, aqui, ó, eu vou chamar 000011, função ADD, e armazenar no registrador 3, certo? Ok. 0000 é o endereço da primeira variável, ou seja, ela está no endereço 0. 0001 é o endereço da segunda variável, que está no endereço 1. Então, eu simplesmente pedi para somar essa variável com essa variável. Somar 1 com 2. Então, vocês agora entenderam por que eu falei que é complexo a programação em Assembly. Então, para me somar duas variáveis, 1 e 2, olha o trabalho que me deu, né? Vamos colocar assim. Então, é uma linguagem importante, é uma linguagem que ainda hoje é usada devido à sua eficiência de espaço, devido à sua velocidade, que o meu programa fica menor, vai ser mais rápido a execução, porém é uma linguagem muito onerosa, muito trabalhosa, né? Então, nesse caso, nós vamos passar por ela, conhecer, todos nós conhecemos a Assembly, porém nós vamos usar uma linguagem bem mais sofisticada, que é a linguagem C. Ok? Na estrutura de programas, nós começamos a entrar aqui na estrutura de programas e nós sabemos que a estrutura de programa funciona da seguinte maneira. Os programas embarcados, diferente dos programas tradicionais de alto nível, não são encerrados. O que significa, Matheus? Que no meu sistema embarcado não tem ninguém controlando o meu sistema embarcado. É um sistema autônomo. Então ele fica rodando ali infinitamente, até alguém desligar ou até alguma entrada mudar, né? Então ele não tem um tempo de execução. Diferentemente, quando eu estou mexendo no meu celular lá e tal, eu estou vendo um vídeo, beleza, fui lá, acabei de ver o vídeo, finalizei. Não, o sistema embarcado, o algoritmo fica ali rodando, né? Ele fica, o pessoal chama aqui em loop, né? Em loop infinito. Então, ó, os programas embarcados devem estar sempre em atividade, pontos para operar, até que o sistema seja desligado. Os programas embarcados podem ser construídos através de inúmeros fluxogramas diferentes, mas todos devem respeitar uma estrutura básica. É justamente isso que eu falei. Você tem uma parte de inicialização do meu programa, né, que é onde eu vou chamar minhas variáveis, né, que eu vou armazenar minhas variáveis, que eu vou fazer algumas, por exemplo, colocar valor de constante, que eu vou incluir bibliotecas, ou seja, eu vou contar para o meu microcontrolador, meu microprocessador, tudo aquilo que eu preciso para rodar o programa mais para frente, certo? Então, basicamente é isso. Eu tenho duas partes. A parte de inicialização, que ela vai funcionar, ela vai rodar apenas quando eu ligar ele, e a parte de loop infinito, que é onde ele fica fazendo um loop ali testando entradas, tempo, enfim, mudando saída. É nessa parte de loop que realmente são as funções, né? Então, aqui, ó, a parte de inicialização ocorre apenas uma vez quando o programa é inicializado. Em seguida, o sistema entra em ciclo operacional, onde realizará seu trabalho. Nela são feitas várias configurações, adicionadas bibliotecas, definição de quais pinos serão entrada, saída, entrada analógica, entrada digital, saída analógica, saída digital, né? Esse tipo de configuração, todas essas configurações são feitas na parte de inicialização, ok? Declarar variáveis, chamar funções, rotinas, enfim, né? E as instruções contidas nessa fase são executadas apenas uma vez. E posteriormente, o programa fica em loop infinito, ou seja, ele vai ficar rodando só na parte de baixo. Se uma constante vale 10, e ela é uma constante, vai valer 10 pelo resto da eternidade, por que toda vez que esse programa rodar, né, der um loop, eu tenho que ir lá e falar com o microcontrolador,
essa constante vale 10. Você já falou com ele já sabe que vale 10. Então não tem essa necessidade, né? Você já mandou ele incluir tal biblioteca. Você já declarou tal variável. Então, isso vai ser uma vez só e ponto. Depois nós vamos entrar na parte de loop, né? Loop infinito, que é realmente onde o programa fica rodando. As instruções contidas nessa fase... Ah, isso aqui eu já falei. Beleza. Então aqui eu fiz apenas um adendo para a gente relembrar, né? Como que são representados os dados, né? Na programação, tanto em C quanto em Assembly. Nós temos aqui em binário, né? Igual eu mandei lá, ó, LDI R16, função LDI, estou mandando armazenar no registrador 16. O que eu vou armazenar lá? Isso aqui, ó, é o número binário, certo? Por quê? Aqui, ó, 0P 00001. Então isso aqui vai valer 1, né? Isso aqui 2A1 vai valer 2, isso aqui 2A2 vai valer 4. Isso aqui é o número 5 em decimal. Certo? Aqui da mesma forma, em hexadecimal, a mesma coisa. Chamei a função LDI, pedi para armazenar no registrador 21. Porém, o número é 0x4e. 0x4e? Estranho, né? Não, isso aqui é a linguagem hexadecimal. Ah, Matheus, vou fazer a conversão, eu não tenho tempo de fazer a conversão. Vem cá, ó. Conversão. A gente não vai ficar fazendo conversão de hexadecimal para binário na mão, né? Você tem que saber como que faz, mas depois, para agilizar, você vai fazer em calculadoras. Ó, hexadecimal para binário, ou vamos colocar hexadecimal para decimal. Então, beleza. Aqui eu tenho várias calculadoras. Ó. Aprenda a fazer conversão, enfim. E eu já tenho as calculadoras prontas. Então, quando você vai trabalhar com fazer algum algoritmo, é legal você ter essa calculadora aberta. Por quê? Eu vou lançar aqui ó, um número decimal para hexadecimal. Ou melhor, vou fazer o contrário, né? Que lá nós temos o hexadecimal. Então é o 4E. Joga aqui 4E. Peço para calcular em decimal. 78. Então, o 4E nada mais é do que 78 em decimal. Certo? Então, se eu quisesse lá 125 em decimal, ó, agora é o contrário, hein? 125 em decimal para hexadecimal. Vamos calcular? 7D. O que significa 7D em hexadecimal? É o número 125, certo? Aqui nós temos em decimal, que é a mesma coisa. Pedir para armazenar uma variável no registrador 17. Qual variável? Ou qual constante? 156. E nós temos aqui um caractere ASC2, que nada mais é do que letras e palavras, né? Quando eu vou armazenar uma letra e uma palavra, isso não é um dado numérico. Então eu tenho que usar, né, essa aspa aqui, ó, né, informando que isso é uma palavra. Então basicamente é isso. Agora nós vamos ver a parte de diretivas de assembly, ok? Para a gente fechar essa parte da assembly. Então, diretiva de assembly. Enquanto as instruções informam a CPU o que ela deve fazer, as diretivas de pré-compilação, também chamadas de pseudo-instruções, são usadas pelo compilador no momento de gerar o programa em linguagem de máquina. O que acontece? Essas diretivas de assembly, ou de C também tem as diretivas, são aquelas que ficam na parte de introdução do programa. Vocês lembram lá no nosso arquivo aqui, ó? Elas ficam aqui, ó, nessa parte de introdução, de inicialização. Então as diretivas são aquilo que a gente falou, constantes, e chamando biblioteca, né? Vamos lá novamente. Por exemplo, ele deu um exemplo aqui, ó, colocou aqui, meia dúzia igual a 6. Então eu posso falar para o meu programa que toda vez que eu escrever meia dúzia, ele vai associar a 6. Certo? Ah, mas por quê? Qual que é a vantagem disso? Suponhamos que você use uma constante em todo o seu programa e que você depois terá que alterar essa constante. E esse programa só pode ter 1000 linhas.
E essa constante pode ser usada em 300 linhas. Já pensou que quer entrar em linha por linha para alterar constante por constante? Né? Ou número por número? Então você cria uma constante meia dúzia, usa ela no seu programa todo, e quando você tiver que alterar essa constante, você só vai lá na introdução e ao invés de meia dúzia ser 6, meia dúzia agora para mim vai ser 7. Pronto. Entendeu? Isso é a praticidade de se usar uma constante em um programa. Então, essas diretivas de pré-compilação, ou pseudo-instruções, são usadas no início, né, da nossa programação, e esse tipo de comando não se torna instrução executada, mas cria amarrações que ajudam muito na fase de programação. É aquilo que eu falei. Tá, essa diretiva EQU é usada para definir constantes, como tradicional diretiva define. Essa diretiva define nós vamos ver muito em C. Quando eu quero definir uma constante, por exemplo, meia dúzia igual a 6, eu vou usar a define em C. Em Assembly eu vou usar essa diretiva EQU, que é a mesma coisa, certo? Então, ó, ela define endereços fixos, memória de dados, né, variáveis de programa, constantes, ou seja, aqui, ó, quando eu vou lá e chamo essa função EQ e falo que a temperatura é igual a isso aqui, eu estou falando que toda vez ela vai armazenar esse valor nesse endereço fixo. Então, o que eu falei? Esse endereço é para a temperatura, certo? Ele é exclusivamente para a temperatura. Do mesmo jeito, quando eu chamo função EQU, ou diretiva EQU, e falo que meia dúzia é igual a 6, para o meu programa eu estou falando que toda vez que aparecer meia dúzia, vai ser igual a 6, certo? Ou meia dúzia igual a 7, meia dúzia igual a 8, eu vou, né, definir um valor numérico para aquela constante, chamada meia dúzia. Função set, ela funciona da mesma maneira, né? Porém, a função EQU, eu não consigo alterar durante o programa, a execução do programa. A função set eu consigo modificar. A diretiva include. A diretiva include ela é para chamar bibliotecas ou para chamar outros arquivos para o meu compilador. Por exemplo, no Arduino eu não tenho porta de saída, diferentemente de outros microcontroladores, por exemplo, o PIC. No PIC eu tenho uma porta de saída com 8 bits, né? Então esse 8 bits ou 1 byte vai me dar uma palavra, a gente chama uma palavra. No Arduino não é possível, porque ele é controlado pino por pino. Então eu teria que controlar 8 pinos, não dá para me escrever uma palavra e mandar essa palavra na porta A, que teria 8 bits, né? A porta A tem 8 bits, se eu escrevo uma palavra e mando escrever na porta A, ela vai mandar diretamente 8 bits. No Arduino não, eu teria que ir lá e falar, ó, pino tal vai ser um, pino tal vai ser outro, pino tal vai ser outro. Nesse caso, eu posso criar uma biblioteca que nada mais é do que um subprograma, é como se fosse uma parte do programa, que faz essa conversão e faz os pinos que são separados no Arduino virar uma porta ou uma palavra de 8 bits, ou de 9 bits, ou de 10 bits. Certo? Então, é um tipo de função que eu faço, eu agrego ao programa, né? E que me ajuda no sentido de usar funções que não existem ou pré-existem na básica do Arduino Uno, né? Por exemplo, quando eu vou usar a função delay num PIC, que a delay é uma função de atraso. Essa função delay não existe na base do PIC, na maioria das ideias. Então eu chamo uma biblioteca do delay. É como se eu contasse para o meu programa, né, o que o delay faz. O delay faz isso. A biblioteca está lá para quê? Para informar para o meu programa, para o meu compilador, o que é delay. Né? Eu escrevi delay lá, mas ele não sabe o que é. A biblioteca está lá para contar para ele. Então, como que eu chamo uma biblioteca? Com essa diretiva include. Então, essa diretiva include, né? Entre parênteses aqui o nome do arquivo, ó, por exemplo, include m32def.inc. Isso aqui permitindo o uso do nome dos registradores no programa biblioteca. Então, isso aqui é uma biblioteca, certo?
que eu vou chamar sempre que eu vou trabalhar com os nomes dos registradores, ok? Ó, aviso ao compilador que o arquivo indicado deve ser incluído e seu conteúdo considerado na compilação. Então, ó, nós temos algumas instruções, né, que nós podemos dividir em 5 grupos, que são funções, instruções de lógica e aritmética, instruções de salto, instruções de transferência de dados, instruções de bit e de teste de bit e de controle do microcontrolador. Ok? LDI significa Load Immediate, carregamento imediato. Essa instrução basicamente copia o valor imediato presente na instrução para algum registrador. É a LDI que a gente viu lá atrás, né? Ela pega o valor, vai lá e grava no registrador. LDS, né? Carregamento direto de espaço de dados. Essa instrução armazena no registrador RD o conteúdo de endereço de dado K. Tá. Depois dessa instrução, a posição de memória de dados RD terá o mesmo conteúdo e ela é usada quando se deseja buscar o valor da variável no processo. Simples também, né, pessoal? Ela armazena num registrador de uso geral um conteúdo de algum endereço. Lá no LDI eu peço para armazenar um número, um valor. No LDS eu estou pedindo para armazenar ou copiar o que está no endereço, certo? Num espaço de endereço. SDS, armazenamento direto no espaço de dados. Basicamente é o papel inverso. Ela simplesmente pega no registrador e joga para a memória, certo? Apenas copia. Então, enquanto uma pega da memória e joga para o registrador de uso geral, a outra pega no registrador de uso geral e joga para a memória. Beleza? In front I/O location, entrada e local de entrada e saída. O papel dessa instrução é trazer o conteúdo de endereçamento para o registrador, para então ser tratado no programa. Se um botão estiver conectado no sistema pelo periférico port B, o seu estado pode ser verificado pelo programa ao trazer o valor do registrador para algum registrador. Por exemplo, tá. Essa função é uma função de entrada. Então ela pega, né, aquele pino de entrada que eu pedi e ela traz para o registrador. Ou seja, eu quero testar o estado de uma entrada. Eu tenho uma entrada digital, que é um botão, liga e desliga a lâmpada. Como que eu vou fazer esse teste para saber se o botão está acionado ou não? Através dessa instrução IN, certo? Estudo em assembly, hein, pessoal? Out. Se a função IN eu pego e testo a minha entrada, o que eu vou fazer com a função out? Eu vou mudar a saída, certo? Então elas são complementares. Eu testo a minha entrada com a instrução IN e eu vou alterar ou não a minha saída com a instrução out, certo? Aqui, ó. Realiza a troca de dados entre programas e periféricos internos. Serve para transmitir informação para o exterior, minha saída. Ou seja, controlar saídas do sistema. Se o LED estiver conectado ao conjunto através de periférico port C, esse port C aqui, pessoal, nada mais é do que 8 pinos juntos, certo? 8 bits. Se tiver 8 entradas. 8 saídas, desculpa. Ele pode ser acionado com os comandos LDI, R16, R0XFF. O que é isso aqui? Eu chamei a função LDI e pedi para registrar, né, para ir lá e gravar no registrador 16. Um bit que em binário vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ou seja, 8 uns. Ou, vamos falar em nível alto, 8 nível alto. Ou 8 pinos em 5 volts. Certo? E fui lá e pedi esse out aqui, ó, quer dizer o seguinte, vai lá no meu port C e coloca o mesmo número que está no R16, no registrador 16. Quando a minha função out for lá no registrador 16, ela vai achar 8 número 1s, correto? Ela vai lá na porta, o que é o número 1? É nível lógico alto. Então ela vai lá nessa porta que são 8 pinos de saída e vai jogar todos esses 8 pinos de saída para 5 volts, certo? Então quando eu mando esse número para a porta C, eu estou nada mais nada menos que ligando todos aqueles equipamentos, no caso aqui todos os LEDs,
que estão conectados na porta C. Se eu mandasse 0x00, eu estaria mandando tudo 0. Concorda? Então, quando eu mando 0, eu estou desligando tudo. Move é função de transferir, né, entre registradores gerais, ou seja, eu vou transferir o valor entre um registrador e outro. Essa função TST, teste operando para a próxima instrução. Isso aqui é a função de teste, por exemplo, uma função como se fosse uma função se. Se tal registrador for tanto, faça isso. Ou seja, se o meu registrador R16 for 1, ligue o LED. Entendeu? É uma instrução de teste de dados. A função ADD nós já usamos, que é uma função de soma, né? Soma dois operadores. Essa função de incremento, que é a INC, incrementa o seu único operador. Nada mais é que ela soma mais um no seu operador, né? É uma função de incremento, o que é? Nada mais é que somar um. Então, quando eu tenho o número 1 e a cada loop eu vou somar mais um, eu estou incrementando. Então, loop 1, loop 2, loop 3, né? Meu incremento de 1. Decremento, a mesma coisa. Decremento um operador. Ou seja, eu vou diminuindo de 1 em 1. O que acontece? Se eu vier aqui, ó, aqui está falando que é uma variável nula, pode assumir o máximo valor durante 255. O que isso significa? Vamos lá na nossa calculadora novamente. Só que agora eu quero converter. Converter decimal para binário. Beleza? Então vem aqui na calculadora, ó, decimal para binário. E eu vou jogar aqui o número 255 decimal. Vamos lá, chuta aí. O que vocês acham que vai vir para esse número binário? Ó, 8, número 1, né? Em binário. O que significa? Que o máximo que a minha memória pode contar, ela não é de 8 bits. Se é de 8 bits, o número máximo que ela vai contar é até esse número aqui, ó, 255. Então ela consegue contar de 0 a 255. Nessas funções que nós temos aqui, ó. Deixa aqui. Nessas funções que nós temos aqui de incremento e decremento, né? O máximo que a gente pode chegar é o quê? 255. Ah, Matheus, mas o que vai acontecer quando eu chegar em 255 e somar mais um ou incrementar mais um? Ela vai zerar. Então ela faz um loop completo, ela sai de 255 e vai para zero e começa a contar de novo. Do mesmo jeito, decrementando. Se ela chegar em zero, né, e eu for decrementar menos 1, né, em zero, não existe menos 1 para o meu microcontrolador. Ele vai lá para o 255, que é o nível mais alto da pilha, certo? Na minha contagem. Instruções de salto. Isso aqui, essa jump, é uma instrução de salto que não existe operador, você só manda ela saltar a linha, né, ir para tal linha, né? Então ela salta a linha de maneira incondicional. Essa função call também não possui operando, né? Ela não tem condição para ela ser atuada e ela atua de maneira semelhante à jump, né? Só que ela chama uma função pré-definida. Então você faz numa certa parte do programa uma função. Por exemplo, a função LED. Você coloca lá, uma função LED. Essa função LED tem uma função lá específica. Quando você chama LED, ele vai direto lá para essa função LED, certo? Depois você só vem cá e coloca essa instrução de retorno aqui, ó, hatch. Então ela volta de onde ela saiu. Tá, aqui eu dei exemplo de um programa em assembly. Olha isso, o tamanho desse programa, hein? Então aqui, ó, eu estou incluindo aqui um registro, ou seja, estou incluindo um arquivo no meu programa.
eu estou reservando o endereço de dados, né, para eu colocar essa variável. Aqui inicia, né, o código, que é a introdução. Aqui eu estou iniciando o código. Estou pedindo para colocar tal numeral no registrador 16. Nessa função out, eu estou configurando a porta de entrada, né? Por que porta de entrada? Quando eu fui lá e joguei esse número 0xFF, corresponde ao 255, que corresponde a 1, 1, 1, 1, 1, 8 uns. Quando eu falo para o out que a minha saída, que a minha entrada é 1, né? Que se eu quero uma entrada, eu jogo 1. 1, a gente pode fazer associação com in de entrada. Então a minha configuração é essa. Ó. Eu estou jogando 8 uns na porta de entrada. Ou seja, eu estou falando para ele que aqueles 8 pinos vão ser entrada. Né? 1, eu faço associação ao i, de in. Se eu jogar o 0, eu estou falando que aquela porta vai ser saída. É logo abaixo aqui. Ó. LDI R16 0. Ou seja, o 0 eu faço associação ao out, a letra A. Então, quando eu jogo 8 uns, eu estou falando que aquela porta vai ser toda de entrada. Se eu jogar 8 0, eu estou falando que aquela porta vai ser toda de saída. Porque a porta de um microcontrolador, ela pode ser selecionada como entrada ou como saída, de acordo com o seu programa. Então, quando eu jogo essas palavras lá, eu estou selecionando qual pino vai ser entrada e qual pino vai ser saída. Certo? Então aqui, ó, nós vamos lá para frente. Aqui ele ligou, desligou os LEDs, né? Porque no R16 nós temos tudo 0. Zerou a variável. E aqui entrou meu loop infinito. Então isso tudo aqui, ó, são as diretivas do início do programa, que elas serão feitas apenas uma vez. Depois que entrou no loop infinito, ó, aqui ele lê um botão que está no pino A, né? E joga para o R16. Ele testa o valor de R16, né? Se não tiver acionado, ele para aqui, volta para o loop infinito. Se tiver acionado, ele lê um contador, o valor do contador, incrementa o valor e devolve o valor atualizado, ou seja, está incrementando, né? Ele lê o estado do LED, inverte o valor. Então isso aqui todas são funções, ó. Olha aqui, ele criou uma função delay, é o que eu estou falando. Em Assembly não existe função delay. Então ele criou, olha, a quantidade de linha, uma função delay. Coisa que quando eu vou programar em C, eu simplesmente coloco delay, coloco entre parênteses a quantidade de milissegundos e pronto. É muito mais fácil para mim. Porém, essa função delay aqui, ela é menor do que eu chamar uma linha em C chamada delay. Ó, então esse programa aqui, a gente está dando para ver que é um programa que liga LED, né? Inverte o sinal desses LEDs ligados na porta B, né? E a porta A é a entrada, que é usada com o botão, e a porta B é onde os LEDs estão conectados. E aí eu vou passar para frente e mostrar um programa equivalente. E esse é o programa em Assembly, né? Nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 14, 15, 16. 32 linhas de comando. 33, na verdade. Para a mesma coisa. Olha em C. Bem mais simples, não? Bem mais simples. E eu posso te falar que quando nós usarmos a IDE do Arduino, vai ser mais simples ainda. Então, ninguém quer programar em Assembly. Todo mundo quer programar em C. Uma coisa mais eficiente, mais rápida. Então, aqui, ó. Ele associou uma constante aqui, chamada button state, é igual a 0, né? Isso aqui é a variável dele, né? Estado de botão. Ele chamou aqui do que ele quis. Ele quis chamar de button state, né? O estado do botão. E colocou 0. Aqui, esse void setup é justamente a inicialização. Ele falou para mim o seguinte: o pino 2 vai ser uma entrada e o pino 13 vai ser uma saída. Beleza, configurou o pino 2 e o pino 13. Aqui ele veio aqui nesse void loop. É o loop infinito, que é a função onde ele vai ficar girando aqui, ó, o resto da vida. Ok? Então ele foi lá. Button state é igual digital read 2.
Ele foi lá no pino 2 e leu o pino 2. Para quê? Para esse botão state armazenar se o pino 2 está em 1 ou se o pino 2 está em 0. Ou seja, se o botão está ligado ou se o botão está desligado. E aí ele fala, ó, se o botão, ou se a minha variável, estiver em 1, ou seja, o botão está ligado, está em write, sim, o botão está ligado. Então escreve para mim, passa o pino 13 para pino lógico nível alto. O que é isso aqui? Ele está lá checando o botão e falando, o botão está ligado? Sim, liga o LED. Se não, que é essa função else, né? Digital write 13 low. Desliga o LED. Então o que ele faz essa função if? Ele vai lá, testa o estado da variável button state, que é igual ao meu pino 2. Se o meu botão estiver ligado, eu ligo o LED. Se o meu botão estiver desligado, eu desligo o LED. Então esse é o programinha básico. E é o mesmo programa que estava aqui em Assembly, nessas 33 linhas, certo? Aqui é o mesmo programa, executa a mesma coisa. E a função delay aqui embaixo, ó, delay de 10 milissegundos. Ou seja, é um tempinho para melhorar o liga e desliga do botão. Quando você pressiona um botão físico, ou uma botoeira, para a nossa cabeça nós pensamos que é um degrau unitário. Ah, está em 0, pressionei, foi para 1. Mas no instante que eu estou pressionando, né, que eu pressionando mesmo, com a força do meu dedo, quando ele está quase encostando, ele liga, desliga, liga, desliga, liga e desliga. Então ele dá um sinal ali que o programa pode entender que você esteja ligando, desligando, ligando, desligando. Então esse 10 milissegundos é para quê? Para dar tempo desse estado não entrar no programa. Então o programa trava ali nos 10 milissegundos até você realmente encostar o botão. Isso também é muito usado em programa, nós vamos ver mais para frente. Beleza? Então, a diferença entre um programa em Assembly e um programa em C. Tá vendo? E ainda tem um programa, né, que é o nosso C do Arduino, que é um pouquinho diferente, um pouquinho mais fácil. Esse aqui, 16 linhas. Assembly, 33 linhas. E eu te garanto que o programa em Assembly, em memória de máquina, em 0 e 1, quando for gravado lá no microcontrolador, vai ser menor do que o programa em C. Certo? Então, trocando em miúdos, programação em C, você tem menos linha, é mais fácil, você tem mais recurso. Porém, o seu resultado final do programa em linguagem de máquina é muito maior. O seu programa fica muito maior. Linguagem Assembly é mais trabalhoso, é mais complexo, você tem menos recursos ou é mais difícil de atingir recursos, porém o seu programa fica enxuto, fica pequeno, fica rápido, ok? Aqui nós temos um circuitinho, né? Que é justamente aquele circuito do nosso programa aqui, ó. Então aqui, ó, vamos lá. O pino 2, que é uma entrada, ele testa um botão aqui, ó. Ó o botão vindo no pino 2 aqui, ó. Certo? Opa, passou. Ó o botão vindo no pino 2 aqui, ó. Ah, Matheus, e esse monte de coisa aqui e tal? Isso aqui é o chamado pull down. O pull down depois nós vamos estudar com mais calma, mas é o seguinte, esse resistor conectado aqui no Terra é para, quando não tiver nível lógico alto 1, ou seja, quando o meu botão não estiver acionado, eu jogar 0 no 2. Porque aí eu vou ter dois estados, 0 ou 1. Porque quando você tem aqui, ó, vamos colocar o pino 3, ele não tem nada ligado, correto? Então o pino 3 está em nível lógico alto ou nível lógico baixo? Pergunto para vocês. Não sei, nem eu sei. Porque na verdade ele não está em 0, ele está flutuando. Ele não está conectado em nada. Então pode ser ali que um campo eletromagnético induz alguma coisa ali e ele vai para 1 ou ele vai para 0. Então para nós certificarmos que o nosso pino 2, a entrada 2, seja 0 ou 1, eu sempre vou jogar nele 0, que é GND, ou 1, que é o VCC 5 volts. Certo? Eu não posso deixar um pino flutuando lá sem saber qual a tensão que esse microcontrolador está enxergando ali naquele pino. Então, por enquanto, esquece isso aqui. Vocês já entenderam a função, depois eu vou explicar. Esse botão aqui joga ou não 5 volts no pino 2.
Quando ele joga 5 volts no pino 2, o programa lê e liga o LED no pino 13, que é a nossa saída. Vamos ver se é isso mesmo? Saída pino 13. Beleza? Então esse aqui é o nosso simples circuito. Apertou o botão, LED liga. Tirou, né? Desapertou o botão, tirou o dedo do botão, o LED desliga. Ok? Simples, básico, em C. Em Assembly é um pouquinho complicado, né? Mas beleza. É isso aí que nós vamos ver em Assembly. Aqui nós já começamos a ver um pouquinho de C. E a próxima aula nós vamos aprofundar mais ainda em C. Para realmente nós começarmos a programar, né? Na ideia do Arduino e fazer alguns programinhas para a gente aprender também a trabalhar com periféricos internos, timers, interrupções, certo? Ficou dúvida? Sempre pergunta, manda e-mail. Estou disponível no AVA agora, né? De 20h30 a 21h30. E no e-mail 24 horas, beleza? Pode me mandar. Ficou dúvida? Me manda. Vou deixar também um exercício para vocês fazerem para mim. Esse exercício é sobre arquitetura, sobre funções de periféricos. E esse exercício é muito, muito importante. Extremamente importante. Vai por mim, faz esse exercício. Ok? Porque esse exercício vai ser diretamente proporcional à sua nota na primeira prova. Ok? Então não deixe de fazer esse exercício. Surgiu dúvida? Ficou com dúvida? Me manda um e-mail, me manda no AVA, me manda uma mensagem. Ah, eu não sei resolver tal exercício. Pesquisa na internet, pesquisa no material, no AVA, onde você está aí na frente do computador. Então, vamos usar esse momento, essa vantagem do mundo digital que está na sua frente para fazer um exercício legal. Ok? Qualquer dúvida, contem comigo. Obrigado por assistir, pessoal.